Oi galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial com uma amiga minha muito querida, que é a tia Paula, dentista, que vai dar umas dicas pra gente e vai bater um papo sobre freio lingual curto, frenectomia e alterações que pode dar no neném e na mamãe. Apresentar vocês mais uma vez aqui no nosso canal, tia Paula. Muito obrigada, Paula, pela oportunidade desse bate-papo aqui. É um prazer estar com vocês. Bora lá falar um pouco sobre freio lingual curto, frenectomia ou alterações na amamentação. Ótimo! Então, gente, nós vamos começar falando para vocês e como que a gente vai identificar o freio lingual curto. Ô Paula, a gente fala com os pacientes quando tem a consulta pré-natal pediátrica e temos a consulta pré-natal também odontológica, né? Sim. Eu falo com elas que a primeira identificação que a gente vai ter é no teste da linguinha. O teste da linguinha ele é realizado ainda no hospital pelo fonoaudiólogo. E aí, depois, se a gente acompanhando nas consultas, né, a gente achando necessário tudo e observando algumas coisas que a gente vai discutir aqui, a gente caminha para as dentistas para uma nova avaliação complementar e fechamos o diagnóstico da necessidade ou não da interferência, né, da frenectomia. E aí, depois, quando a gente manda para vocês, como que é essa consulta de vocês? Como que você faz, Paula? Que os meus pacientes vão muito na tia Paula. Como que você faz para diagnosticar? Conta aqui um pouquinho pra gente como que acontece essa consulta. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, tia Carol, é que é o seguinte, eu acho muito importante, tá tendo um boom no momento, eu tenho visto um excesso de frenectomia acontecendo a nível hospitalar. Então, assim, deixar uns alertas para as mamães, né, que já fazem a consulta com você, pré-nascimento, né, e a gente tomar um cuidado, porque, assim, existem alguns protocolos para serem seguidos para a gente dar o diagnóstico que realmente é necessário a intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica é chamada de frenectomia, frenulotomia, tanto faz esse termo, tá? Mas é uma intervenção cirúrgica. Então, para você colocar o seu bebê na intervenção cirúrgica, tem que passar por um profissional sério, seguir todo o protocolo. Então, existe hoje, preconizado pelo Ministério da Saúde, o protocolo de Bristol. E nós temos 4 scores para avaliar. Então, não é um achismo, é algo muito sério, tá? A nível hospitalar é feito de 24 a 48 horas após o nascimento do bebê, igual a tia Carol falou. É observado tanto o freio lingual do bebê, é feito a manipulação do freio lingual, é observado também como que tá a amamentação, a pega, e a mãe também faz esse relato. Então, esse binômio mãe e filho, ele é muito importante ser avaliado. Então, não é só o profissional distante olhando, não. A gente está ali junto com a família. Então, a nível hospitalar, pode ser fonoaudiólogo, enfermeiro, médico ou dentista capacitado no protocolo Bristol, tá? Existem treinamentos específicos. Então, gente, a nível hospitalar, aqui em Juiz de Fora, a gente faz o teste da linguinha também. Geralmente é um profissional de fonoaudiólogo que faz nas primeiras 48 horas de vida, se o neném for parto cesáreo, ou nas primeiras 24 horas de vida, se for um parto vaginal, tá? Porque depois a mãe tem alta consequentemente. Então, assim, Paula, me fala aqui, como que faz, né? Como que é a sua abordagem no seu consultório relacionado ao teste da linguinha? Isso. Primeira coisa que eu queria destacar é que o teste da linguinha, ele é obrigatório, tem uma lei que é a 13002 de 2014, que obriga o hospital a fornecer esse teste da linguinha para o recém-nascido. Igual a tia Carol falou, de 24 a 48 horas após o nascimento. Tá? Porém, em alguns hospitais, às vezes por alguma intercorrência ali do nascimento da criança, isso pode ser que não aconteça. Caso isso não aconteça, a gente vai realizar o teste da linguinha no consultório com o dentista, tá? E a gente vai avaliar, primeiro, a membrana nesse freio. Ela está encurtada? Ela está delgada? Ela está espessada? A criança consegue colocar a linguinha para fora quando chora? Né? Ela consegue colocar, a Carol mesmo fez, né, aquele movimento de protrusão lingual durante a amamentação, que inclusive estimula a produção de leite. A mãe tá com o peito muito machucado. Bom, a mãe também é perguntada sobre isso. Mãe, quando ele chora, a língua vem para fora? O pai fala, não, ele tá tendo muito soluço, engasga com muita facilidade.
Então a gente vai avaliar a família como um todo e não apenas o bebê ali naquele momento, tá? Geralmente, né, chega pra gente na consulta, na primeira consulta, ou até na segunda com as queixas, se a gente não conseguiu identificar na primeira, a gente também, gente, o pediatra também, ele tem a capacidade de olhar assim, de ver, né, a linguinha em formato coração, mas a gente sempre indica, né, eu sempre indico os dentistas da Paula para avaliação, porque a capacitação é muito maior para esse caso do que a minha, né? Eu tenho a suspeita, eu posso ter até 100% de certeza, às vezes eu até já falo com ela, eu acho que é sim, pelo quadro clínico do neném, pelo que a gente falou, do reflexo, de não ganho de peso, da dor que a mãe sente a mamada, porque a gente já conversou aqui no canal, a amamentação não tem que doer ao longo da amamentação, não tem que causar machucado. Então, a gente faz essa primeira abordagem e depois a gente encaminha para os dentistas, em sua maioria dos casos, para avaliar, para a gente confirmar, né, esse diagnóstico e ver a necessidade ou não de fazer o procedimento da frenectomia, né, Paulo? Perfeito. O que a Carol falou é esse formato de coração, ou lembra também, existe também na literatura, formato de língua de cobra. É característico de língua presa, ou seja, nesses casos, se estiver atrapalhando a amamentação, provavelmente no futuro vai alterar também a fala, a pessoa vai ficar com a língua presa, então é interessante que a gente já faça a redução desse freio já precocemente. Isso é feito a nível de consultório. Eu faço com anestesia, eu não faço nunca sem anestesia, porque é uma região inervada. O bebê vai sentir dor. Então procure um bom profissional para realizar o procedimento. Ô Paula, e fala pra gente um pouquinho do score, né, que você usa, Sim, da escala, da triagem toda aí. Perfeito. A gente tem o Ministério da Saúde, ele preconiza a utilização do protocolo de Bristol. Ele é um protocolo internacional que foi traduzido para o português, já tem alguns anos que a gente utiliza. Existem 4 stores, tanto referente ao formato da língua quanto à inserção do freio. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem. Todo paciente meu, toda família recebe essa imagem e a gente vai pontuando. E no final dessa pontuação, se a pontuação for muito baixa, a gente vai ver alta gravidade, ou seja, sugestão de remoção cirúrgica do freio. Se a pontuação está muito elevada, quer dizer que está com boa inserção, formato de língua está ok, sem comprometimento de amamentação e de fala futura. Então a mãe pode ficar tranquila com o bebê, tá? E a gente vai acompanhando, né, Paula? A gente tem pacientes nossos em comum que vão, às vezes, na Paula de 6 em 6 meses. Claro. Ou vão até de 3 em 3 meses pra acompanhar, pra ver. Porque não tem necessidade. Ah, freio lingual curto, corta. Não é assim. Não tem necessidade. Neném não precisa, ninguém precisa ser submetido a uma intervenção cirúrgica ou intervenção qualquer que seja a ela, sem necessidade. Né? Então fica esse alerta. Bom, tá conseguindo amamentar. A criança não está perdendo peso, a mãe não está relatando nenhuma alteração na mama dela, dentro da, né, que é o normal, que tem uma pequena alteração, obviamente. Para que submeter o seu bebê a esse excesso de procedimentos que eu tenho visto sendo feito dentro de hospital? Então tem esse alerta aí para as mamães. A gente tem que ter um profissional criterioso e eu sempre falo, eu não faria se fosse o meu bebê, então eu não vou fazer no seu. Então, tia Carol, é esse aqui que eu uso no consultório quando você me encaminha os pacientes, que é o de Bristol. Então tem 4 scores. Primeiro, qual a aparência da ponta da língua que a gente falou? É formato de coração? Tá arredondado? Então o ideal é que esteja arredondado. Se tiver arredondado, a pontuação é 2, excelente. Agora, a pontuação baixa é 0, tá com formato de coração, você vê que tá preso, tá? Esse é o primeiro score. É bem nítido, né? Desculpa te interromper, mas é bem nítido, porque as pacientes às vezes já chegam falando. Tá com formato de coração. Porque tem, às vezes, gente, Google hoje em dia, né, as pessoas olham tudo. Sim. Instagram, aí já chega falando, eu acho que é, porque tá com formato de coração. Importante essa avaliação ser feita quando o bebê tá acordado. Às vezes a gente quer até que o bebê chore, porque a gente vai ver realmente como vai ficar essa posição de língua. Segundo o score, onde o frênulo da língua está fixado? Na gengiva ou no assoalho? Extremamente importante e fácil da gente avaliar. Então vocês vão conseguir ver aqui, ó, tem a setinha fixado na parte superior da margem da gengiva ou o ideal mais no meio da boca. Então tá mais lá atrás. Perfeito. Agora eu vou falar a respeito do terceiro score. O quanto a língua se consegue elevar. Quando a criança ela tá esperneando, chorando muito, a língua dela tá para baixo, ou ela tá, ela tem movimentação, né? Ou seja, a língua tá presa. É literalmente o score que responde. A língua está presa? Então, se a língua não estiver presa, ela ganha 2 de pontuação. Se a língua estiver presa, 0, tá?
E o quarto score que a gente vai avaliar, o quarto aspecto e último nessa avaliação de Bristol, se refere à projeção da língua, que foi o que a tia Carol falou. A língua, quando a criança está amamentando, ela consegue colocar em cima do lábio inferior? Ou não, ela está sempre guardada, está sempre dentro da boca. Bom, com isso, a gente pode ter uma pontuação de 0 a 8. Quanto mais próxima de 8, maior a gravidade, maior a necessidade da intervenção cirúrgica. Quanto mais próximo de 0 a 3, a gente fala que está tranquilo, que a gente vai conseguir acompanhar essa criança. Pode ser que fique em 4. Em 4, você me pode falar, tia Paula, 4, a gente vai ter que realmente fazer a frenectomia? 4 talvez a gente vai acompanhar. Então tudo depende do bom senso. Agora não, deu 4, mas a criança está perdendo peso. A mãe relata que não consegue amamentar. Então, opa, é o momento da gente pensar em fazer a frenectomia. Então, bom senso, bons profissionais, um acompanhamento multidisciplinar aí é perfeito para esse caso. Ter uma relação, né? Ter a gente se comunica, isso é totalmente aí, igual, fundamental. Eu tenho um paciente que eu falo, não, mas peraí, faz isso e isso, e vê a profissional que você vai fazer e me fala. Tô falando às vezes nem é sobre freio lingual curto, não. Porque eu vou conversar também. Não, porque eu acho assim, e a gente vai discutir, né? Porque às vezes vai ter viés que vai ser mais pro meu lado, ou outros que vai ser mais pro seu, né? Então eu acho muito importante essa comunicação e ser multidisciplinar. Claro. Né? E outra coisa que eu queria te perguntar, mas vamos pensar que a criança deu 6, 7. E aí, como que é feito esse procedimento? Como é que você faz o procedimento no consultório? Esse procedimento eu gosto de realizar no mínimo a 4 mãos. Então sou eu e mais um outro dentista que já está muito habituado, ele é cirurgião mesmo. Eu, em geral, fico com a parte de anestesia, controle comportamental. Pode ser indicado a sedação, tem muitos pais que querem. A gente coloca o cheirinho, a criança fica totalmente relaxada, né, o bebê. E é feito ali um pique, todo mundo fala um piquezinho. Mas não é algo tão simples assim. Então por isso tem que ter muita certeza. Porque a gente tem que fazer todo um debridamento ali cirúrgico e remover. Então é uma área muito espessa ali. Então não é um piquezinho, apenas um corte. Pode ter que dar ponto, na maioria dos casos tem que dar ponto. Então é algo simples? Sim, mas não tão simples. Muitas vezes a gente vai passar um antibiótico anti-inflamatório. Então, recém-nascido, opa, vamos avaliar se é necessário já entrar com uma medicação, com uma cirurgia de cara. Só com a real necessidade, ok? Então, a gente tá falando aqui muito sobre teste da linguinha, né? E a Paula trouxe essa informação que eu também já tinha, que a gente tá tendo um boom aí de frenectomia. Mas aqui eu vou fugir um pouquinho do tema só de teste da linguinha, tá? Vou perguntar sobre as crianças maiores. Porque a gente conversou aqui também, que igual a gente tava falando, que o freio pode prejudicar na fala, né? Ter aquela fala de língua presa. E nas crianças maiores, né? A Paula, ela já veio aqui, então a gente já conversou um pouquinho de sedação, ela tem esse recurso. Mas e nas crianças maiores? Como que você consegue avaliar e como você faz esse procedimento? Perfeito, ótima pergunta. Então, assim, a gente tá falando de frenectomia, associamos muito a bebês. Mas não, se não fez quando bebê, mas está atrapalhando atualmente a sua criança a falar, a deglutir, tá tendo bullying na escola, sem problemas nenhum. Pode ser feito a qualquer momento. Pode ser feito em adulto, em idoso, se for necessário, tá? Então, é feito da mesma forma. O procedimento em si cirúrgico é igual. Lembrando que a gente também tem o recurso da sedação. Então, é feito ali o debridamento, a gente vai romper o ligamento, reposicionar, é feito a sutura. Em geral, a gente passa uma medicação para maior conforto e depois dali, em geral, a gente costuma encaminhar para fono. Porque a gente precisa do profissional da fonoaudiologia fazendo o acompanhamento para essa criança, esse adulto, conseguir posicionar a língua de forma correta. Eu aqui no canal, a gente já falou algumas vezes de fono, né? Então a gente tenta trazer outros profissionais que não sejam da área médica também, pra mostrar pra vocês que a gente, por estar ali na consulta e ter o controle ali de que é mensal ou trimestral, né? O controle da criança, a gente não faz nada sozinho, né? Eu não seria nada sem a Paula, sem as fonos, nesse caso que a gente tá falando, sem nutricionista, sem outros determinados casos, sem consultora de amamentação, sem consultora de sono. Então a gente é tudo junto, sem fisioterapia. Então a gente faz tudo junto, né, Paula? E aí isso faz com que a criança cresça mais saudável, sem riscos. Então eu acho que o que a gente quer com esse vídeo aqui é alertar vocês, é explicar a vocês sobre o teste da linguinha, conversar sobre frenectomia, que é uma coisa que a gente tá vendo muito. Mas eu queria que você deixasse, Paula, uma mensagem para os nossos, né, para os nossos seguidores, para quem tá vendo esse vídeo.
sobre mesmo essa questão desse boom aí de frenectomia, que foi até um vídeo sugerido pela Paula mesmo, que ela veio falar comigo. Por quê? Porque tá demais, né? Então a Você gente tem observado isso também, né? chegou Tá num demais. nível que as crianças já chegam pra gente e falam assim: não, foi feito lá. Ah, não, e tem quanto tempo demorou pra fazer? Não, ele nasceu e foi direto quase. Não espera nem a avaliação terminar, assim, porque tem testes da linguinha que são duvidosos. Claro, né? a gente tem que aguardar. E que vai aguardar o neném, porque, gente, o neném acabou de nascer, tem 2 dias que ele nasceu, então ele tá adaptando ali, a mulher tá adaptando a ser mãe, adaptando a alimentação, então a gente tem que acalmar um pouquinho também. Tem umas que você olha e fala assim, nossa, daqui vai ser uma frenectomia mesmo, não tem como. Mas tem outras que você fica duvidoso. Então a gente viu esse boom, né, essa gama de frenectomia e a gente ficou assustado, a gente resolveu conversar um pouquinho aqui e alertar vocês sobre isso. Essa conversa veio justamente que a gente viu a necessidade de deixar claro para os papais e para as mamães de tomarem cuidado com o diagnóstico da necessidade da frenectomia. Tem casos mais severos que já estão classificados aí na escala 7 a 8 de Bristol que realmente é indicado a frenectomia imediata para essa criança não começar a perder peso, não dificultar a pega durante a amamentação. Porém, outros casos que ficam aí numa escala intermediária de 3 a 4, a gente vem conversando sobre isso. O indicado é o acompanhamento, tanto com o pediatra associado com o cirurgião dentista. Então, para finalizar esse vídeo, né, com essa mensagem da tia Paula, eu quero agradecer você, Paula, por mais uma vez estar aqui, por ter sugerido esse bate-papo que eu achei muito legal, achei muito importante. Então, muito obrigada pelo carinho com os meus pacientes, pela essa parceria que a gente tem e que vai ser cada vez mais forte para favorecer os nossos pequenos. Com certeza. Então, muito obrigada. Então, ó, vou deixar aqui em cima, vou pedir a produção para deixar aqui o Instagram da Paula, o meu Instagram. Então, gente, curta, compartilha esse vídeo. Manda para as mamães, né, para as futuras mamães, né, Paula, para elas já saberem sobre essas questões. Aqui a gente teve muita coisa que a gente não sabia. Paula citou lei. Então, esse vídeo eu achei muito legal e ser muito educativo para todos vocês. Então, ó, muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho aí para notificação de novos vídeos. Beijinho, galerinha!